Olá, queridos irmãos. Vamos então dar prosseguimento, não é, ao estudo do livro O Céu e o Inferno, não é? No capítulo 2, Receio da Morte, né? Com os questionamentos. Você tem medo da morte? Por quê? Vamos avançando para que a gente possa entender, não é, esse conteúdo que Kardec nos trouxe. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, capítulo 2, O Receio da Morte. No capítulo 2 da primeira edição, consta apenas este título, não é? Receio da Morte. Os subtítulos, para esclarecimento de vocês, pertencem à quarta edição que nós estamos utilizando. Então, isso aí é uma nota, né, do tradutor. Vamos avançar. Causas do receio da morte. Bom, a intuição da imortalidade. Vamos mergulhar nesse tema. Desde os tempos mais primitivos, o ser humano tem a intuição de que a vida não termina com a morte. Essa crença é natural e mais comum que o niilismo, não é? Vamos recordar o que seja o niilismo, não é? É a corrente filosófica que parte do conceito do nada como única realidade, negando qualquer valor aos seres e à existência de Deus. Ou seja, sendo niilista, um homem, forçosamente, concentraria suas ideias na vida presente, não é? Como foi visto em exposição da última semana, Nietzsche foi um dos mais famosos representantes desta escola que proclamou o ateísmo, com a célebre frase "Deus está morto". Esta expressão, queridos irmãos, reflete a descredibilidade da Igreja oficial face aos desmandos por ela cometidos na sociedade daqueles tempos. Então, vamos continuando. Mesmo crendo na alma imortal, muitos ainda se apegam à vida material e temem a morte. Não é? O medo da morte, então, se manifesta pela falta de entendimento sobre o que acontece após a morte, o que gera insegurança e ansiedade. Vamos ver o que Kardec tem a nos dizer sobre isso? Cecília. O homem, qualquer que seja o grau da escala que ele pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles de quem estamos saudosos não estão perdidos para sempre. Então, Meus irmãos, agora, um instantinho, Cecília. Meus irmãos, pesquisas científicas de arqueólogos e antropólogos revelam que os povos indígenas enterravam seus mortos com utensílios e pertences pessoais, por diversas razões, principalmente relacionadas à crença de que a vida após a morte continuava de alguma forma e que os objetos seriam úteis ao falecido no além. Além disso, os utensílios podiam ter valor simbólico, representando status, habilidades ou laços familiares do indivíduo. Vamos lembrar que o ser humano sonha com seus antepassados
E a doutrina espírita esclarece que, às vezes, nos desdobramos e reencontramos com nossos entes queridos. Esse esclarecimento que o Consolador prometido trouxe veio amadurecer o entendimento daquele que estuda e se aprofunda nele. Para nossos irmãos indígenas, entretanto, esses sonhos, por exemplo, contribuíam para o incipiente despertar sobre a imortalidade da alma. Então, Kardec vai prosseguir. Vamos lá? Então, como pode acontecer que, entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontre tanto apego às coisas da terra e um tão grande receio da morte? Prossegue? Se isso terá explicação na função do medo da morte, não é? O medo da morte é um instinto de preservação útil enquanto o homem não compreende a vida futura. Então, é natural e saudável que enfrentemos as batalhas da vida, cuidemos do nosso bem-estar e do nosso corpo físico, que nos é emprestado temporariamente para evoluirmos, não é? Sem ele, haveria desinteresse pela vida terrena, sem esse instinto. Nos povos primitivos, essa ideia é vaga. Com o tempo, transforma-se em certeza. Mas ainda há apego ao corpo. Ou seja, meus irmãos, com o tempo, a morte é vista como uma transição, não o fim. E o medo é o reflexo do apego à vida física e aos bens materiais. Mas em tudo há ingerência da sabedoria divina. Vamos avançar? Vamos ver o que Kardec nos diz a esse respeito? O receio da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Sim, esse freio, não é, do instinto, né, do receio da morte, sem ele, o homem poderia deixar prematuramente a vida terrestre, desperdiçando a oportunidade reencarnatória. Prossegue Kardec no próximo slide. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro é apenas uma vaga intuição, mais tarde uma simples esperança, mais tarde, enfim, uma certeza, porém ainda atenuada por um secreto apego à vida corporal. Esse apego, meus irmãos, refere-se à dificuldade que alguns espíritos têm em se desprender da vida terrena após a morte, manifestando-se como uma ligação emocional ou mental intensa ao corpo físico e ao mundo material. Este fenômeno pode dificultar a adaptação do espírito à nova condição espiritual e ao plano espiritual. Vamos avançar para o item 3, por gentileza. O efeito da compreensão da vida futura. Bom, quanto mais clara a ideia da vida futura, menor o medo da morte. Vamos dar um exemplo
que eu ouvi certa vez na Rádio Rio de Janeiro, bastante convincente. Foi dado pelo nosso irmão, hoje já desencarnado, Gerson Simões Monteiro, ex-presidente da Rádio Rio de Janeiro. Então, ele disse que ele sofreu um acidente de automóvel e foi levado desacordado para o hospital. Mas ele já tinha essa consciência, porque era um espírito dedicado ao estudo e à prática doutrinária, não é? Então, quando ele desperta no hospital, ele não tinha certeza se ele estava no hospital da matéria ou no hospital do plano espiritual. Aí ele pergunta, onde estou? Entendeu? Aí o corpo de médicos que estavam ao redor dele, vestidos de branco, deram para ele o endereço do hospital que ele estava. Então, aí ele riu quando ele contou isso na palestra, mas vê que ele estava calmo, ele só queria saber onde ele estava, entendeu? Essa certeza muda objetivos, dá sentido ao presente e fortalece a paciência. Antes, vivia apenas para o presente. Agora, age com vistas ao futuro, sabendo que este depende de como vive hoje. Isso porque nós somos artífices do nosso destino, não é, meus irmãos? Saber que reencontraremos entes queridos estimula a fraternidade e a caridade aqui e agora. Então, no Espiritismo, o reencontro com entes queridos após a morte é uma crença central, vista como um processo natural onde espíritos se reúnem em planos superiores. Embora a dor da separação seja compreendida, o Espiritismo oferece esperança e conforto ao afirmar que a relação entre aqueles que se amam continua, que podem se reencontrar no plano espiritual em um processo que pode variar de acordo com a sintonia e o grau de evolução de cada um. André Luiz exemplifica isso para a gente no livro Nosso Lar, não é? Ele tanto reencontrou-se com a mãezinha dele, que estava numa esfera superior à dele, desdobrando-se no corpo mental para ir até ela, como depois de algum tempo trabalhando lá em Nosso Lar, ele pôde ir até a região umbralina e trabalhar, socorrendo o avôzinho dele, que lá estava em sofrimento, entendeu? Então, a partir desse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, dos reencontros dos nossos entes queridos que nos antecederam na partida para o plano espiritual, somos estimulados à fraternidade e à caridade aqui e agora, como diz a canção de São Francisco de Assis, não é? Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos no próximo slide ver o que Kardec tem a dizer sobre a certeza da vida futura. Antes de ter essa certeza, ele trabalha apenas para a vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro sem descuidar-se do presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá ao presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que ele teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de não crescer continuamente em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de esperar, a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. A solidariedade que o homem vê se estabelecer entre os mortos e os vivos
faz com que ele compreenda a que deve existir entre os vivos. A fraternidade tem, por consequência, sua razão de ser, e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Ou seja, não é, meus queridos irmãos, antes de ter essa certeza, ele trabalha apenas para a vida atual, porque acredita que tem que aproveitar, não é, o aqui e o agora. Agora, com essa certeza, ele trabalha consciente que somos artífices do nosso destino, que a cada um é dado segundo as suas obras. Aí, a atitude do homem amadurecido neste sentido vai mudar. Nós temos um exemplo no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, não é? Em que ela lhe traz um diálogo que o Divaldo Pereira Franco teve com o doutor Bezerra de Menezes, não é? Vamos lembrar, antes de falar desse diálogo, meus irmãos, que o doutor Bezerra, ele fez tanta caridade aqui enquanto esteve na matéria, não é? No exercício profissional, que ele ganhou até a alcunha de o médico dos pobres, não é? Tem uma passagem que foi dita no filme do doutor Bezerra, que ele ajudava quando os pacientes chegavam e não tinham dinheiro para comprar os remédios, ele ajudava financeiramente para que eles comprassem. Pediam para botar na conta dele, na farmácia, ele sempre fazia esse tipo de coisa. E certa vez ele não tinha mais dinheiro. E aí, naquela época que o doutor Bezerra viveu aqui na matéria, era muito comum que um doutor utilizasse o seu anel de formatura, não é? Então, o doutor Bezerra não tinha com que dar para o paciente comprar os seus remédios, ele foi e tirou o próprio anel de formatura do dedinho dele e deu para aquele paciente dele da matéria, pedindo que ele o vendesse para que pudesse comprar o remédio que estivesse precisando na casa dele, que a situação do paciente era precária. Mas aí, vamos ver o que ele conversa com o Divaldo acerca da chegada dele no plano espiritual, que a Sueli Caldas Schubert traz nesse livro, Semeador de Estrelas, não é? Então, ele vai dizer ao Divaldo que ele foi despertado por Celina, a mensageira de Maria na pátria espiritual. E que, quando desperto, ele foi acolhido por seus familiares e companheiros das hostes espíritas. E ainda que, ouvindo um murmúrio vindo de fora, ele foi amparado por Celina e levado à sacada daquele local que ele estava e viu uma multidão que lhe acenava com ternura e lágrimas nos olhos. E ele não conhecia ninguém. Mas aí a Celina explicou-lhe, não é? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome, nas sessões mediúnicas. E a sua palavra caiu sobre eles, Bezerra, como um bálsamo, numa ferida em chaga viva. E o doutor Bezerra concluiu dizendo o seguinte para o Divaldo: a felicidade, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que caminhamos pelo caminho para atapetar a senda que um dia percorreremos. Quer dizer, aqui a doutrina espírita, né? Trazendo para nós qual caminho a palmilhar.
E isso tudo iniciado, não é, pelo trabalho hercúleo de Allan Kardec, na codificação dessa doutrina abençoada. Vamos avançar para o item 4, com como superar o medo da morte, não é? Então, para não temer a morte, é preciso compreender a alma como ser real e imortal. O medo vem da ignorância sobre a vida espiritual e reflete o desejo de que a alma sobreviva. A dúvida encobre a esperança de continuidade. Ou seja, meus irmãos, a falta de compreensão sobre a natureza imortal da alma e sua conexão com o divino pode gerar medo da morte e do desconhecido. Em algumas tradições religiosas, o medo do julgamento divino ou do castigo após a morte pode ser exacerbado pela falta de compreensão do amor e da misericórdia de Deus. Então, esse temor vai diminuindo à medida que a certeza de continuidade se firma, meus irmãos. É assim. Passamos, então, a entender como a nossa doutrina é libertadora. E sobre isso, nós vamos avançar para ver o que Kardec nos diz. Vamos lá? No próximo slide. Para libertar-se dos receios da morte, é necessário poder analisá-la sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que indica no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desligar da matéria. Ou seja, queridos irmãos, apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, enquanto a vida real está na alma. É sobre essa imortalidade da alma que nós temos que ter consciência para poder semear aqui no hoje, como fez o nosso querido Bezerra, o nosso querido Chico Xavier e tantos outros anônimos que passaram pela matéria, que semearam um porvir glorioso. Entendeu? Vamos continuar com o que Kardec nos fala. Tendo o corpo ficado sem vida, aos seus olhos tudo está perdido, e ele se desespera. Se em algum lugar de concentrar seu pensamento sobre a vestimenta exterior, o corpo ele o fizesse sobre a própria fonte da vida, a alma, que é o ser real que sobrevive a tudo, ele lamentaria menos a perda do corpo, fonte de tantas misérias e dores. Então, meus irmãos, para isso, seria necessário o espírito aprofundar-se, não é? No entendimento da imortalidade da alma, o que vai trazer para o espírito o amadurecimento para um comportamento condizente com o que pregam as leis de Deus. Então, o espírito, com esse amadurecimento, vai se afastar menos, desviar menos desse caminho do meio que nos leva à evolução espiritual. Vamos continuar com o que Kardec nos fala?
O receio da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimento sobre a vida futura, mas ele indica a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Consegue? Então, vamos dar uma paradinha. A certeza absoluta, não é? De que a vida continua, a gente vai ter um exemplo nos monges budistas. E é essa ilustração trazida aí nesse slide que vai nos impactando, né, a nossa visão, vai, de alguma forma, confirmar essa certeza que eles têm, né, de já terem conquistado, não é, essa certeza absoluta que a vida continua. Isso aí, meus irmãos, essa fotografia, ela é um fato real, ocorrido em Saigon, né, no Vietnã do Sul, retratando a autoimolação, não é, de um monge budista, sentou-se, né, no meio lá de uma esquina, e em posição de lótus e em oração, depois que o outro monge colocou nele a gasolina que trouxeram para isso, ele mesmo riscou o fogo e incendiou-se. E tudo isso em protesto contra o regime pró-católico do primeiro presidente do Vietnã do Sul e suas políticas discriminatórias com relação ao budismo. Ele estava sendo, assim, tão ferrenho perseguidor dos budistas, que quando os budistas tentaram protestar em frente lá ao palácio, ele reagiu, né, mandou o seu exército ir contra aquela população e matou pessoas. Então, os monges passaram a manifestar-se desta forma para fazer prevalecer a cultura budista religiosa daquele povo, entendeu? E, curiosamente, o que nos é relatado é que o coração desse monge teria permanecido intacto após o corpo ter sido queimado, entendeu? E aí ele se transformou numa espécie de relíquia, que hoje se encontra guardada no templo Xalói. Por fim, meus irmãos, os atos de autoimolação continuaram a se seguir com outros monges budistas. E a turbulência religiosa que se instalou ali no Vietnã do Sul levaram a um golpe de Estado que acabou com a derrubada e a morte desse primeiro presidente sul-vietnamita em novembro de 1963. Entendeu? Vamos, então, dar prosseguimento ao que Kardec diz sobre a apreensão? A apreensão se enfraquece à medida que a certeza se forma e desaparece quando a certeza é absoluta. Pode continuar. Eis o lado providencial da questão. Seria prudente não fascinar o homem, cuja razão não estava ainda bastante sólida para suportar a perspectiva, muito positiva e muito atraente, de um futuro que o fizesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Então,
Aqui, Kardec nos faz refletir, não é, meus irmãos? Porque esses monges, eles já tinham conseguido alcançar um nível evolutivo que o monge ficou em oração, não emitia nenhum sinal de dor, nada disso. Ele já estava com a alma dele emancipada. Isso não nos faz lembrar o sacrifício dos primeiros cristãos no circo romano, que nos é transmitido na obra de Emmanuel, que o Cristo pegava aqueles espíritos, retirava, né, o perispírito antes deles passarem pela dor, entendeu? Então era por uma causa nobre, mas não é qualquer um que não tenha conquistado essa condição evolutiva que vai se submeter a um sacrifício desses, não é verdade? Vamos dar prosseguimento, então, para o item 5. Nosso tempo está chegando quase ao final, vamos então avançando. O item 5 vai tratar da dúvida causadas pela racionalidade e a incredulidade, não é? A vida futura, mal explicada, parece vaga ou ilógica para muitos. A fé cede à razão quando há conflito com a ciência. Daí, meus irmãos, a fala de Kardec, muito conhecida no meio espírita. Quando a ciência descobrir algo que difere dos espíritos, do espiritismo, perdão, fique com a ciência. Esse é um princípio central defendido pelo nosso codificador, né? E que serve de alerta para todos nós nos pautarmos, não é verdade? Prosseguindo. Quando a alma parece uma abstração difícil de amar ou compreender, perde-se a ligação com os que partiram. Preferem, então, valorizar o que é palpável, a vida material. Né? Bom, a própria igreja, ela colocou entre as almas encarnadas e os seus antepassados uma barreira intransponível, não é? Pois ela diz que todas as relações são rompidas e toda comunicação entre os que estão na matéria e os que partiram para o céu ou para o inferno, não é? Está cortada, não é possível. Quantas vezes as pessoas espíritas do início do espiritismo foram contestadas, não é? Quantas vezes é atribuída a coisa do demônio a comunicação com os espíritos que já estão do outro lado da vida, meus irmãos. Agora, vamos raciocinar. Se esses irmãos que já despediram-se antes de nós tiverem ido para o inferno, toda a esperança de revê-los está perdida para sempre, a menos que a gente caminhe afastado das leis de Deus e, quando desencarnarmos, também formos para lá. Não é verdade? Agora, se eles estiverem entre os eleitos nessa concepção religiosa, eles estão totalmente absorvidos pela sua beatitude contemplativa. Então, meus irmãos, não dá, não é?
a nossa razão, a nossa fé raciocinada não nos permite, não é, viajar nesse contexto. Preferem, então, valorizar o que é palpável, a vida material. O que a gente pode entender aqui? Por isto, ainda preferem ter os seus entes queridos sofrendo perto deles aqui na matéria, do que vê-los partirem mesmo para o céu. Então, quantas vezes os familiares ficam prendendo um enfermo que já está ali penalizado pela sua enfermidade prolongada por medo de perdê-los, não é? É preciso até que a espiritualidade, que está encarregada de fazer o desligamento daqueles irmãos, coloque assim um pouquinho de fluido vital para que ele tenha uma melhora e os familiares relaxarem, se afastarem, para que ela possa fazer o desligamento daquele irmãozinho, que já está, não é, ali penalizado, e os familiares com aquelas orações, com aquela força energética do pensamento, os prendendo ali. Então, para a gente pensar, pode a alma, meus irmãos, de uma mãe que está lá no céu ser realmente feliz se ela vê um filho seu teimando no inferno eternamente? Então, a nossa razão, a nossa fé raciocinada, não dá para aceitar esse tipo de conceito, né? Esse tipo de dogma que não se pode discutir, inquestionável para outras seitas, não é verdade? Vamos dar prosseguimento, então, vendo o que Kardec nos diz? Desde que, dizem eles, se nos apresentam como verdades absolutas, princípios contestados pela lógica e os dados positivos da ciência, é porque eles não são verdades. Daí, entre alguns, a incredulidade. Entre um grande número de outros, uma crença misturada com a dúvida. A vida futura é para eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. Acreditam nela, gostariam que assim fosse, e apesar disso exclamam: se no entanto não for assim, o presente é positivo. Dediquemo-nos primeiro a ele, o futuro virá por acréscimo. Então, como ficam dentro do contexto religioso ou filosófico não reencarnacionista, que é baseado em dogmas, verdades fundamentais e incontestáveis, diante do progresso da ciência, meus irmãos, como recursos com a TVP, por exemplo. Eles podem não acreditar nas comunicações dos espíritos, mas como ficam diante do progresso da ciência, em que se constata, não é, pela regressão de memória, além do útero materno, e começam as narrativas de vidas pretéritas. Vamos prosseguir com o que Kardec nos diz? Eles não compreendem nem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela. E eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos por serem transformados em nômadas. Daí resulta o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem qualquer coisa de mais substancial. O número daqueles que são dominados por essas ideias é considerável. Então, queridos, depois disso tudo, Kardec fala que esses que assim pensam questionam-se muito, não é?
eles questionam o que afinal é a alma. É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como sente essa alma? Como vê? Como percebe? Ou seja, para eles, a alma é uma abstração. Vamos continuar com a finalização de Kardec? Eles não compreendem, né? Eles não compreendem nem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela. E eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos por serem transformados em nômades. Daí resulta o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem qualquer coisa de mais substancial. O número daqueles que são dominados por essas ideias é considerável. Ou seja, meus irmãos, daqueles que defendem o positivismo, né? Um conceito científico que é a única forma de conhecimento válido para eles, né? E que a humanidade progride através da ciência e da ordem social. E, com isso, afastam-se totalmente desse entendimento da imortalidade da alma e do porquê aqui estamos, para trabalharmos, nos lapidarmos e evoluirmos. Aqui estamos, então, por misericórdia do Pai, para aproveitarmos esta reencarnação, não apenas para desenvolver a asa do intelecto, da sabedoria, não é? Mas também para desenvolvermos a asa do amor. É isso, queridos irmãos. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje,